Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas mensagens. Desta maneira, o sistema compreende que a mensagem é relevante para também indicar e alcançar outras pessoas com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho. Então, a todos vocês, que Deus esteja abençoando de um modo muito especial a você e a sua família, e que neste tempo de reflexão o Espírito Santo fale com cada um de vocês de maneira que vá muito além das nossas palavras humanas. Vamos para a mensagem de hoje? Estamos iniciando uma série de estudos na carta do apóstolo Paulo a Efésios. Então, Efésios vai ser o nosso tema de trabalho e um tema muito interessante do nosso aspecto de vida humana, de vida espiritual, de relacionamento com Deus, das nossas necessidades diárias, as necessidades humanas. Então, o texto de Efésios é um texto muito prático, muito direto, em que o Espírito Santo nos revela nós a nós mesmos para que nós compreendamos aquilo que estamos fazendo de correto, de maneira que agrade a Deus, e aquilo também que nós fazemos de maneira errada, mas precisamos mudar, precisamos ser transformados pelo poder de Deus, pela palavra, pela ação do Espírito Santo, mantendo o foco em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, o texto de Efésios é um texto muito rico, é um texto em que, quando nós nos aplicamos à leitura, nós vamos conhecer a nossa identidade pessoal, a nossa identidade social, familiar, espiritual, tudo que envolve a construção do ser humano, nós vamos ter de maneira direta e clara aqui no texto de Efésios. A partir do capítulo 1, nos versículos 1 e 2, a maneira em que o apóstolo Paulo se apresenta, o apóstolo Paulo, quem escreveu o livro de Efésios, então ele se apresenta desta maneira, mas trazendo a reflexão da importância de nós nos conhecermos também. Sócrates, na filosofia, já falava a respeito disso. Conhece-te a ti mesmo é uma das expressões mais conhecidas de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, porque esta é uma das maiores dificuldades humanas, conhecer a si mesmo. E se nós não nos conhecemos na íntegra, na profundidade, a nós mesmos, nós vamos ter dificuldades com a vida, teremos dificuldades de relacionamento, tanto humanos quanto espirituais. E, afinal de contas, o mandamento de Jesus, ama ao teu próximo como a ti mesmo, eu tenho que conhecer e me amar para depois amar ao próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que se conhecer, se amar, observar aquilo que precisa ser transformado para que você seja feliz e tenha uma vida abundante e de gratidão diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo já traz essa reflexão porque ele se apresenta numa expressão de conhecimento. Então, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, o texto nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Observe a expressão que o apóstolo Paulo, ele já se manifesta na sua apresentação pessoal. Primeiro, quem ele é? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, Paulo, ele recebe um chamado de Deus em Cristo Jesus e ele se torna apóstolo. O que é um apóstolo? Apóstolo
é a palavra grega que significa enviado. O apóstolo Paulo foi enviado aos gentios, ao povo que estava distante de Deus. Ele foi enviado para levar a mensagem do evangelho. Então, Paulo, apóstolo, Paulo, o enviado. Enviado de quem? De Cristo Jesus. Paulo é enviado de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, observe que nesta questão pessoal, na sua espiritualidade, o apóstolo Paulo, ele se conhecia muito bem, ele sabia quem ele era, mas sabia também o seu propósito dentro do reino de Deus, conhecia o propósito de Deus na vida dele, conhecia o chamado de Jesus Cristo para o ministério em que ele exerceu, e desta maneira ele faz uma completa análise de si mesmo. Então, Paulo, o apóstolo, enviado de quem? De Cristo Jesus. Mas por que Cristo Jesus enviou o apóstolo Paulo? Né? Pela vontade de Deus. Deus, o Pai, orienta para que seja dessa forma, afinal, o apóstolo Paulo seria e foi um grande instrumento nas mãos de Deus para alcançar os povos que estavam distante da palavra de Deus e que não fazia parte dos hebreus, dos israelitas, dos judeus. Né? O apóstolo Paulo, ele prega sim para os judeus também, mas ele prega muito mais, ele fala muito mais para os de fora, porque ele está fazendo a inclusão destes de fora dentro do reino de Deus. Porque, afinal de contas, o que os israelitas fizeram foi concentrar Deus na sua própria religião, sendo eles, como povo escolhido de Deus, então acabavam segregando um pouco a entrada de outras etnias dentro do seu povo. No início não foi assim, mas isso foi mudando ao longo do tempo, então chegou ao ponto em que eles acabaram restringindo a religiosidade a eles mesmos dentro da sua perspectiva de experiência de fé e vivência de religiosidade. Na sua religiosidade, eles se distanciaram de Deus e, distanciando de Deus, conservaram Deus para si mesmos, sem expressar o Deus para fora, para alcançar outras pessoas de outras etnias, de outras religiões, de outros pensamentos, acabaram tendo um fim em si mesmo. Foi isso que os israelitas acabaram fazendo, e esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi que o seu povo fosse uma referência para alcançar outras pessoas. Nós, como cristãos, também temos que ter essa consciência da nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, como pais, mães, a nossa vida como filhos, a nossa vida social, toda a nossa vida humana e espiritual é uma vida pautada na representatividade do reino de Deus, e a maneira de nós apresentarmos o evangelho de Jesus Cristo na sua íntegra, na sua verdade, na sua capacidade de transformação para o bem, para o crescimento e para o melhor, é exatamente através da nossa vida. Não adianta eu falar aquilo que eu não pratico, não adianta eu querer apresentar aquilo que eu não faço, não adianta eu ser contraditório entre o meu discurso e a minha postura de vida. Nós temos que ser absolutamente coerentes quando nós somos cristãos, quando nós somos também, usando o termo da palavra grega, também apóstolos, porque todos nós somos enviados de Deus em Jesus Cristo para levar a mensagem do Evangelho de maneira viva, de maneira eficaz, mostrando que é possível transformação, porque nós fomos transformados, mostrando que é possível crescimento espiritual, porque nós crescemos espiritualmente, mostrando que é possível viver segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, porque nós estamos vivendo dessa maneira.
Então, a cada detalhe, a cada maneira de se expressar, a cada modo de se vestir, ao modo de se alimentar, o modo de se relacionar, o modo de estar em comunhão, em harmonia, em paz, em tranquilidade, apesar das adversidades e problemas deste mundo, mostra o nível de cristianismo que nós vivemos e a paz que excede todo o entendimento, que nos faz, com a nossa vida, apresentar Jesus Cristo, o Evangelho e o reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão distantes. Quando eu falo para vocês apresentar o Evangelho para aqueles que não conhecem, eu não estou falando de apresentar a alguém que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, que nunca ouviu falar do Espírito Santo, da Bíblia, da palavra de Deus. Acredito que em nosso tempo seja impossível que exista alguém que em algum momento não ouviu falar de Deus, não ouviu falar de Jesus Cristo, não ouviu falar da Bíblia e do Espírito Santo. Eu duvido muito que existam pessoas ainda hoje que não tenham ouvido, mas ouvir, ter a informação é diferente de experienciar aquela informação que está sendo transmitida. Quando nós temos a experiência real, viva, eficaz, mostramos o poder da palavra de Deus em nossas vidas, pela fé, pela expressão de vida, pela transformação que nos foi proposta e foi consumada em cada um de nós, nos aspectos onde nós agíamos de maneira negativa e transformados pelo poder da palavra de Deus no Espírito Santo, agora nós temos uma conduta melhor de vida, tanto pessoal, quanto social, quanto familiar. Aquela pessoa que não tinha paz passou a ter paz. Aquela pessoa que tinha muita dificuldade com seu cônjuge, o marido, a mulher, passaram a ter harmonia entre eles. Aqueles que tinham muitos problemas nos seus lares, passam agora a ter paz, tranquilidade, alegria no convívio do lar. O lar volta a ser um espaço de descanso, um espaço de amor, um espaço de paz, um espaço de descanso e tranquilidade. Então, todas essas mudanças propostas e vistas quando a palavra de Deus é colocada em prática, é que faz com que cada um de nós, como cristãos, sejamos apóstolos como apresentação do reino de Deus para todo mundo. É por isso que a promessa que era de Abraão agora passa a ser nossa como cristãos, onde Deus fala a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque em ti? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Abraão, Sara, ali eles passam a ser referência de fé, não é à toa que Abraão é chamado o pai da fé, então passam a ser referência espiritual, referência de vida conjugal, referência de vida familiar, e a sua descendência, enquanto filhos de Deus, continua até hoje, permanece até os dias de hoje. E como é bom nós termos a consciência que nós fazemos parte dessa descendência. Então, todos nós, nesse aspecto da interpretação da expressão grega apóstolo, todos nós cristãos somos apóstolos de Cristo Jesus, porque levamos a palavra do Evangelho a todas as pessoas, para que elas creiam que a palavra é verdadeira através do nosso modelo de vida, através da observação dele com a nossa postura de vida, com a nossa conduta. Então, o apóstolo Paulo também passou por essa transformação, e aqui ele escreve: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Fazer tudo pela vontade de Deus. Este é o nosso propósito como cristãos. Jesus Cristo, na sua humanidade, mostrou que ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de Deus, se tornou obediente até a morte, em morte de cruz, como nós temos o texto de Filipenses, capítulo 2. Jesus Cristo, ele se tornou homem, ele abriu mão da sua divindade
para que, como homem, ele possa nos apresentar um modelo de vida vivo e eficaz que agrade o coração de Deus, que traga alegria, que traga felicidade a Deus e que sejamos bons representantes do reino de Deus na terra. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Para quem está endereçado? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, né? Daqueles que estão em Éfeso. A carta é aos Efésios, porque é a igreja que ficava em Éfeso. Santos e fiéis, quem são? Santos é aqueles que são separados, e todo cristão é separado em Cristo Jesus pelo Espírito Santo para fazer e viver a vontade de Deus. Então, é nesse aspecto. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que se separa daquilo que ofende a Deus, aquilo que Deus não aceita, aquilo que Deus não aprova. Quem procura se separar dessas coisas é chamado assim de santo, porque a palavra santo significa separação. Então, os santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, aqueles que buscam agradar a Deus e aqueles que buscam, na sua fidelidade, fazer a vontade de Deus. E o complemento final, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz. Graça é uma palavra grega que vem da expressão charis, vem do ren também no hebraico, mas com mais ênfase no Novo Testamento. No texto grego, com a palavra charis, que vem formar a palavra carismático na língua portuguesa, aquele que promove alegria, aquele que é a alegria manifestada, que tem a alegria manifestada. Então, a vocês, né, alegrem-se e mantenham a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo está falando a vocês, graça e paz da parte de Deus, a vocês, alegria e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você tem a alegria de estar com Deus? Você tem a alegria de caminhar com Deus? Você tem a alegria e a paz que excede todo o entendimento para que você continue representando a Deus aqui neste mundo? Então, graça, alegria e paz, né, a você que tem buscado a Deus em espírito e em verdade. Graça e paz, alegria e paz para você que tem a consciência que está vivendo segundo a vontade de Deus, procura agradar a Deus o Pai, procura reproduzir em si a vida de Jesus Cristo e se permite ser transformado pelo Espírito Santo. Então, mantenha a alegria e mantenha a paz, porque isso é dom de Deus pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando e que o Senhor esteja cuidando, transformando, para que todos nós sejamos bons representantes da tua palavra, do teu reino, da Igreja de Jesus Cristo e do próprio Jesus Cristo aqui na terra. Que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, colocamos nossas vidas em tuas mãos e como ministro do Evangelho eu peço as tuas bênçãos especiais a todos que nos acompanham e cada família que eles representam. Orando assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.